A parada, infelizmente, é a seguinte. Veja como foram os 4 rebaixamentos do Vasco, só que é JM. Vamos tocar nesse assunto. Acho que eu nunca parei pra falar disso em específico aqui no canal. Vamos lá. Até o ano de 2008, o Vasco tava na lista dos incaíveis. Nunca tinha sido rebaixado. Mas de lá pra cá, o clube passou por seus piores momentos e vai disputar a segundona pela 4ª vez. Graças a Deus isso aqui tá no passado. Esse vídeo é de 2021. Nossa Deus, o Vasco tinha... Nossa, época maldita, meu Deus do céu. Não que hoje seja muito melhor, mas pelo menos na Série B a gente não tá. Então, você quer ver como foram esses rebaixamentos do Vasco? Não tô querendo não, mas já que estamos aqui... Se liga! Imundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse... O bagulho é tão antigo que ele tá com voz fina, ele tá outra pessoa, tá ligado? Enfim. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como o Vasco da Gama conseguiu sair da lista dos nunca rebaixados e cair 4 vezes. Se liga! Mano, como eu falei no início do vídeo, até 2008 o Vasco era um time de sucessos, com 4 brasileirões e nenhum rebaixamento. Até times como o Corinthians, Grêmio, o Atlético Mineiro e etc. já tinham caído e o Vasco não. Mas em 2008 tudo mudou. Nesse ano, um dos maiores ídolos do clube tinha voltado ao time. A gente foi rebaixado com o Edmundo no time, cara, que loucura. Mas não conseguiram fazer uma boa campanha no Brasileirão. Em 38 partidas, o Vasco perdeu 20, empatou 7 e venceu 11. Somaram só 40 pontos e terminaram em 18º lugar. O primeiro Ipatinga na Série A, tá? Ipatinga na Série A. rebaixamento do time. O grande Edmundo teve jogos bons, mas também outros ruins. E o Vasco até conseguiu fazer mais gols que alguns outros times. O problema é que levaram muitas bolas na rede. Tiveram a segunda pior defesa do campeonato. E a queda veio bem na última rodada. Para não cair, o Vasco dependia de resultados de outros times e também precisava ganhar do Vitória. Não conseguiu. Spoiler. Não rolou. Mas nenhuma dessas coisas aconteceram. Os resultados dos outros times rebaixavam o Vasco. E mesmo com o time contratando um bom treinador nessa reta final, o Renato Gaúcho perdeu o último jogo e caía pela primeira vez. Caraca, é o Leonardo Silva? Nossa, nem sabia que ele tava nesse jogo, muito menos que ele tinha jogado no Vitória. Caraca. Em sua história. Vitória 2, Vasco 0. Pela primeira vez na história, o Vasco foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Decepção na arquibancada e no gramado. Oi? Dar3 enviou 100 bits. Engraçado, o Vasco tem 4 campeonatos brasileiros e 4 rebaixamentos. Então, não é tão engraçado assim não, né? Porque, né, pra mim parece mais triste do que engraçado. Mas é foda porque... O Vasco tem 4 rebaixamentos, mas o Vasco tem mais do que 4 Série Bs, né? Porque teve, na queda de 2020, caiu e não conseguiu subir no primeiro ano. Então, né? Pô, engraçado, não sei se é a palavra. Jogadores desolados, chorando, sem palavras. Edmundo, ídolo da torcida, se despediu do futebol em silêncio. Pelo menos no ano seguinte, eles voltaram pra elite no melhor. Então, teve isso. Em 2009, a gente acho que era o Dorival, o técnico, é o único ano que o Vasco cai e volta bem. Aqui não falou, mas cadê? Nossa, deixa eu até ver aqui. Olha só, teve... Hoje a gente dá risada, na época deve ter sido uma loucura, mas torcedor ameaça se matar. Vasco, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vamos lá. Reportagem do dia, hein? Não sei nem se pode mostrar isso no YouTube, mas... Momento de muita tensão em São Repare na imagem em 4K. Januário, após a partida que rebaixou o Vasco para a 2ª divisão. Um torcedor subiu na marquise do estádio e ameaçou se jogar nas... Mano, sabe o que é o mais louco? Esse cara, ele tinha 21 anos de idade na época. O maluco tava ameaçando se matar, tá ligado? Acabou que, pra quem não sabe, não, ele não se matou, ele não se jogou. Se para essa altura do campeonato, ele se arrepende de não ter feito. Que bancadas. Bombeiros se aproximaram na tentativa de fazer o torcedor mudar de ideia. A torcida embaixo também gritava para que ele não pulasse. O torcedor chegou a ficar com as 2 pernas para... Torcedor do Vasco mais saudável, ele tá assim, ó, tá ligado? Ele tá... Esse aqui é o mais são de cabeça. Fora. Até que numa intervenção rápida, o policiamento conseguiu dominar o rapaz.
É o que tinha pra comemorar. É isso aí, show O de bola. helicóptero precisou se aproximar do local para resgatar o torcedor. Enfim, vale a pena comentar isso aqui, porque... Ai, cara, grandes momentos do Vasco da Gama. Cara, olha só esse time. A gente tinha Praz, Ramon, Fagner, Newton, Souza. Caraca, tem 2 remanescentes. Alex Teixeira, 3 remanescentes. Alex Teixeira está no Vasco hoje, estava lá em 2009, tá ligado? Alex Teixeira tá até hoje, não era pra estar, mas está. Souza tá até hoje, não era pra estar, mas está. E aqui, Felipe Little Couto. Chulapa aqui no canto. É o Chulapa, acho que é. Felipe Little Couto. Carlos Alberto. Caraca, que doideira. Pessoal, mas antes, calma aí, porque a Golcase, que me mandou esse copo aqui do Vasco, pô, muito bonito, tá ligado? Tem também aqui da mesma coleção a garrafinha. Eles me mandaram tudo isso da coleção nova e tem de todos os times, tá ligado? Tem do seu time também. Pô, te desafio você entrar lá no site e não gostar pelo menos de uma coisa, o bagulho tá bem bonito. Como vocês já sabem, tem também capinha de celular, que é sempre bem da hora. Eu já uso uma deles, tem mais aqui pra usar depois. Tem também até produtos femininos, se você quiser presentear alguém, ou então se presentear, tá ligado? Enfim, a Golcase tá com promoção ainda melhor agora, com 10% de desconto. Se você usar o meu cupom, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo, mano, vai ter coisa que você gosta lá. Produtos completamente licenciados do seu time, tá ligado? Tá tudo certinho. Então, se você quiser dar uma olhada, o link vai estar aqui na descrição. Dá uma olhada lá, eu garanto que você vai gostar. É nóis. Agora vamos voltar pro vídeo. Melhor jeito possível, vencendo a segunda divisão. O Vasco tava de volta, mas não por muito tempo. Na verdade, depois disso, eles tiveram alguns momentos de glória. Em 2011, eles foram vice do Brasileirão e foram campeões da Copa do Brasil. Aí em 2012, quase se classificaram para as semis da E 2013 caiu de novo. Ê, vida boa. Libertadores, mas perderam pro Corinthians. Ninguém imaginava que um ano e meio depois dessas quartas de final da Liberta, iriam cair pra segundona de novo. Sim, em 2013 o Vasco passou por muitos problemas. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Já vou me antecipar aqui. 26, 27, 28. Embora com a chegada de outros que não renderam quase nada. Também passaram por crises. Nossa, Paulo Autuori. Meu Deus do céu. Eu achava esse uniforme bonito. Eu gostava desse uniforme. É que ficou marcado de forma ridícula, né? Ficou marcado de forma horrorosa, rebaixamento, mas eu achava bonito. Financeiras. Tipo, o técnico na época, Autuori, saiu por atraso de pagamento de salário. Pensa. E falando em Uma besteira também, né, gente? O cara, só porque ele não recebe salário, ele larga o trabalho. Ah, que bom. técnico, o Vasco trocou demais em 2013. Começaram um ano com um que saiu Pô, isso aqui os caras inventou, né? Isso aqui, essa pessoa foi criada agora no ChatGPT, vamos falar a verdade. antes do início do campeonato. Aí veio aquele Paulo Autuori, que depois Aquele. saiu pra entrada de Dorival Júnior, que também não deu certo. E no fim da caminhada, o técnico era o Adilson Batista. Aí, claro, né? Com vários problemas e vários técnicos diferentes, o time não conseguiu se encontrar. Pô, Dedé ainda, né? Caraca, Rafinha, que era melhor que Neymar. Rafinha, grande Rafinha. E a coxa de atleta dele aqui? Pô, que isso, parece a minha. É que eu não sou atleta profissional, mas olha o porte físico do querido. Em campo. Terminaram aquele Brasileirão com 16 derrotas, 11 empates e 11 derrotas. Vitórias. Somaram 44 pontos. Ficamos atrás da Portuguesa na tabela. Cara, se em 2008 teve o cara ameaçando se matar, em 2013 ficou marcado pela briga de torcida, né? Vasco e Atlético Paraná. Porra, teve... Acho que foi nesse ano que, se eu não me engano, um cara até faleceu lá e tal. E tem aquele meme lá de... As duas torcidas estão de parabéns. Baita briga e tal, que não sei o quê. E na última rodada, o Vasco poderia ter se salvado. Eles jogaram contra o Atlético Paranaense de Paulo Baier. E se ganhassem, ficavam na elite. Mas o resultado O Everton do Palmeiras lá ainda. Olha que loucura. foi o pior possível. 5-1. Caiu. Lamentável. Pra segundona mais uma vez. A esperança se transformou em lágrimas. Frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos Nossa, Ioto. Meu Deus do céu. como as outras 37 rodadas. Aqui foi o primeiro rebaixamento que eu vi mesmo, né? Porque 2008 eu era muito novinho e tal. Aqui foi o primeiro rebaixamento que eu vi. Só que, eu não sei, eu acho que pra mim,
por já saber que tinha caído em 2008, eu não cresci tendo a visão que, tipo assim, era um time incaível. Então era uma parada que foi muito ruim, mas eu sabia já que em algum momento poderia acontecer, tá ligado? Apesar de eu ter vivido um Vasco vice-campeão do Brasileiro, campeão de Copa do Brasil e tal, mas eu acho que eu sempre tive ali uma parada de, pô, pode ser que aconteça em qualquer momento, mas esse jogo foi sofrido. Rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno. E o pau quebrou na arquibancada. Nossa, a galera, trocando soco. Nossa, Kleber Gladiador, verdade, cara. Douglas Barriga de Cachaça, que Em loucura. 2014, disputaram novamente a Série B e voltaram pra Série A, mas não tiveram aquele desempenho. Subiram em terceiro lugar, tá ligado? E pra temporada de 2015, os vascaínos começaram o ano com esperança. Mano, assim, se olha pro time... Ligado? E pra temporada de 2015, Nossa, tipo assim, caça jogador bom, tem o Nenê. Tipo assim, caça outro jogador bom além do Nenê. Henrique jogou lá na França, tá jogando na França. Vital, jogador bom, caça jogador bom. os vascaínos começaram o ano com esperança. Porque o Vasco começou 2015 sendo Eurico, Poguinha Azul era legal, hein? Rafael Silva. campeão estadual. Nas semis da fase final do Carioca, derrotou o Flamengo e na final derrotou o Botafogo. Só que mesmo com um título, no Gilberto. Campeonato Brasileiro foram uma tristeza. Pensa numa campanha ruim que fizeram. Tipo, o técnico que levou eles ao título carioca Doriva. Não é nem Dorival, é o Doriva. É o Dorival da Shopee. se demitiu depois da 8ª rodada pelo time estar indo muito mal. Pra tu ter uma noção, o Vasco terminou o primeiro turno, os primeiros 19 jogos, com sabe quantos pontos? 13! E ficou assim até a 23ª rodada. Até a rodada 23, o Vasco vinha fazendo uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. 13 pontinhos só, mano. Aí depois a saída do Dorival. Celso Rotti, meu Da Deus do 13 céu. enviou 100 bits. 2015 foi o ano em que o Vasco ganhou do Palmeiras no Allianz e do Flamengo em campeonatos brasileiros. Mas tirando o meme de rebaixamento, não acho que isso mancha a história do clube. Poxa, o Vasco tem Libertadores e Copa do Brasil. Cara, o Vasco ainda é um time grande, tá ligado? Mas falando sério agora, querendo ou não, a galera que tá lá, sabe, os atuais diretores e tal, atuais não, a galera que vem nos últimos anos, desde essa época aqui, o Vasco tá tentando se apequenar a todo custo, tá ligado? O Vasco tenta se apequenar. Tenta, não consegue. A torcida ainda tá lá. Eu acho que a história não é possível ser manchada. Mas assim, tenta se apequenar. O Vasco, nossa Deus do céu, passa ano, vem ano. Teve a SAF, que era um bagulho de grande esperança e tal, e acabou que se mostrou uma bosta. Não a SAF em si, mas quem é que comprou a SAF do Vasco. Então, assim, o time tenta, ano após ano, se apequenar. Aqui não vai conseguir, mas tá tentando. Veio outro Na verdade, consegue sim, não tem como. A partir do momento que quem hoje é adolescente vê o Vasco só como um time de meme e não um time de verdade, um time a se levar a sério, quando a garotada de, sei lá, 16 a 17 anos acha que, sabe, o Vasco não ganha fácil. Isso já meio que é uma mancha já, isso já tá um pouco complicado, já é uma forma de se apequenar, tá ligado? Pra quem é um pouco mais velho, pô, você ainda vai ver o Vasco como um time grande, um dos 12 e tal, aquela coisa toda. Mas que o pessoal vem cagando na história do time, eles vêm cagando. treinador no lugar dele. Mas o time não conseguiu sair do buraco. Então ele foi tirado no fim do primeiro turno com aqueles 13 Foi jogar no Vasco, virou meme de morte. Pois é. pontinhos. Daí, na virada do primeiro pro segundo turno, o Vasco contratou um novo treinador, que quase conseguiu salvar o time. Pois é, o cara quase fez o impossível ali. E no início do segundo turno também veio um jogador muito bom, o Nenê, que ajudou o time a fazer uma reação incrível. Tipo, da primeira até a 23ª rodada, foram 3 vitórias, 4 empates e 16 derrotas. Jogando bem, baita resultado. Show de bola, nossa, muito bem. Retrospecto forte. Horrível, né? Aí da 24ª até a última, foram 7 vitórias, 7 empates e só uma derrota. O time se transformou completamente. Aí nessas vitórias teve até um 2-0 contra o Palmeiras fora de casa. Imagina!
Só que assim, a campanha no início do torneio foi tão, mas tão ruim que esses resultados não foram o suficiente. Eles terminaram com 41 pontos, 2 a menos que o Figueirense, que ficou na elite. Foi quase, mano. Esse terceiro rebaixamento foi Jorge Henrique, meu Deus do céu. decretado na última rodada, no jogo contra o Coritiba. Eles precisavam vencer, mas não saiu do 0 a 0 e o Vasco estava na Série B de novo. Apita Anderson Daronco. Caraca, o Thales. Pô, isso aqui, pra quem não tá ligado, é uma história até meio bad, tá ligado? O Thales hoje, você vê que aqui era um cara novo na época, e pô, estamos falando de 2015, 10 anos só atrás. O Thales hoje é falecido já, ele morreu num acidente, não sei se é de moto, se é de carro, mas enfim, morreu num acidente, tá ligado? É meio bad. O Coritiba permanece na Série A. Já era o Daronco desde aquela época, maldito. O Vasco da Gama disputará a Henrique Almeida, meu Deus do céu. segunda divisão em 2016. Ao lado do Avaí, do Goiás e do Joinville. São os 4 times rebaixados. Corinthians campeão. Atlético Mineiro vice. Grêmio e São Paulo completam os participantes da Libertadores ao lado do Palmeiras. Então o Vasco se tornava uma das equipes mais rebaixadas dos pontos corridos. 3 rebaixamentos já era algo humilhante. E na Série B 2016 novamente não conseguiram ganhar. Ficaram em terceiro. Pelo menos subiram, né? Em 2017 já estavam na elite de novo. Aí em 2017 terminaram em sétimo. Foi bem até, conseguiram se classificar. Cara, esse uniforme, meu Deus do céu, isso aqui pra mim é o ápice da feiura. Isso aqui parece que pegaram uma camisa branca e estamparam ali de última hora uma cruz ali, tá ligado? A faixa transversal. Olha esse uniforme. E se eu não me engano a gente jogou o quê? Libertadores com isso aqui? Acho que foi Libertadores. Mas vamos lá, Martin Silva, Eraso, nossa Deus do céu, só lenda, Graça, Evander, Pikachu, o próprio Paulinho, Henrique, meu Deus do céu, só lenda. Ficaram pra Liberta de 2018. Vasco minimalista 2017. Aí em 2018 quase caíram de novo. Terminaram em 16º. E em 2019 terminaram em 12º. Até que chegou 2020. O ano de 2020 começou com Abel Braga no comando. Mas logo em março ele já saiu do clube. Quem veio no lugar foi o treinador Ramon. E essa temporada foi meio maluca, né? O Brasileirão só começou em agosto. Então o Vasco começou o campeonato com o Ramon. Mas ele foi demitido na 14ª rodada depois de uma derrota pro Bahia. Muita gente fala até hoje que ele não deveria ter sido, mas enfim, acontece. Nesse momento o time estava no meio da tabela. Nem tão mal assim, mas a diretoria decidiu trocar o cara. Aí quem veio... Não, pô, porque olha só, o Flamengo trouxe um português, nossa, treinou bem demais, campeão da Libertadores, uma loucura, um futebol impressionante. Por que a gente não traz um português também? Ricardo Sapinto. Por que não? O que pode dar de errado? Olha o português que os caras... Dartrias enviou 100 bits. Se tu for pensar que a maioria dos rebaixamentos do Vasco foram por questão administrativa e financeira, não acho que seja conceito que diminuir a grandeza do clube. Se for pensar assim, na Inglaterra não existe time grande ou gigante devido aos rebaixamentos. Cara, mas cada país tem a sua cultura, tá ligado? Querendo ou não, vamos supor, se o Vasco tivesse só um rebaixamento ou nenhum, querendo ou não, seria considerado ainda maior. Tá ligado? Isso é inevitável, não tem como. Então, sei lá, hoje o São Paulo ainda não caiu, o Flamengo ainda não caiu, o Santos caiu. E o Santos, inclusive, tá fazendo força pra cair mais uma vez, né? Inclusive. Mas, assim, querendo ou não, diminui um pouco, tá ligado? Você, né, é uma parada. Tipo assim, o Vasco até 2008... tá ligado? Não faz tanto tempo, nunca tinha caído. O Corinthians já, por exemplo, tá ligado? O Vasco nunca tinha caído. Então, assim, de lá pra cá, não só... o mais foda não é ter caído no passado. O mais foda é que você entra ano e sai ano e sempre existe o medo de cair de novo. Ou seja, aquela realidade não tá tão no passado assim. O Vasco hoje, quando ele fica em 10º no campeonato, igual foi ano passado, a gente tem que chamar de esse ano foi bom. Sabe, esse foi um bom ano, a gente vai falar que foi bom. Então é complicado, a gente vê agora que a realidade já tá empurrando pro problema de novo. O foda é isso, tá ligado? Você nunca poder
Tá, isso passou, isso é coisa do passado, vamos pensar em título agora. Igual, 2023 só não caiu mais uma vez, que seria a quinta, porque o Ramon conseguiu ressurgir aquele time, ressuscitar aquele time, e cara, teve um baita de um desempenho no segundo turno. Eu lembro que o Vasco no segundo turno ele foi, sei lá, top 7, tá ligado? Alguma coisa assim. Se não fosse isso, se não fosse, sabe, um baita de um acordar no segundo turno, a gente tinha caído mais uma vez. Só não caiu porque o time melhorou muito e porque foi até a última rodada e nela conseguiu se safar por pouco também, com o gol do Serginho Macedônia do E nada. no lugar dele foi um português, chamado Ricardo Sá. Vai que um cara estrangeiro fazia o time deslanchar, né? Não, o Flamengo ganhou um português pra chamar de seu, todo mundo queria um português. O novo técnico estreou depois de alguns dias do outro sair, quando o Vasco já estava na 13ª posição. E nessa época, talvez o pessoal olha hoje o Vasco e fala, pô, tá meio bagunçado, mas nessa época, isso aqui é antes da SAF, meu Deus do céu. O próprio Sapinto, ele apareceu esse ano, dando entrevista lá e tal, pra uma galera que era vascaína, falando que, acho que era o cachorrinho dele, alguma coisa assim, que ele levou pro CT de treinamento, não sei se é o cachorro, acho que era um cachorro que aparecia por lá no CT, não era dele não, acho que é isso a história. Tinha um cachorro que sempre tava lá pelo CT, que um dia um jacaré comeu uma das patas do cachorro. Isso era o Vasco. Tá ligado? Isso era o Vasco. Porra, é assim, é uma zona completa. Mas o time acabou piorando. Em 15 jogos com o Ricardo Sá, o Vasco perdeu 6. Deixa eu ver se eu acho essa notícia aqui. Deixa eu ver. Sapinto, Vasco, Jacaré. Deixa eu ver se eu acho isso. Ó, vamos lá. Sapinto chama ex-Vasco de vagabundo e cita história inacreditável no CT do clube. Jacaré comeu a pata do cachorro. Cadê o... Deixa eu dar um Ctrl F. Jacaré. Ah, já tá aqui, ó. Jogador vagabundo, jacaré no CT. Não, cadê a história do jacaré? Eu quero a história do jacaré. Tá. Isso, Curi, o campo não era tapado como está hoje. Tem várias histórias. Tínhamos um cãozinho que estava lá todas as manhãs. No dia seguinte, estava sem uma pata. O que aconteceu? Uma bola caiu lá atrás, ele foi atrás da bola e o jacaré roubou-lhe a pata. Normal, pô. Tranquilo, acontece. Normal. Tinha um jacaré ali, sabe, pelo centro de treinamento de time. Quem nunca? Enfim, roubou. O jacaré apontou uma arma e falou, passa, tá ligado? Empatou 6 e venceu só 3, fazendo o clube ficar na zona de rebaixamento. Cara, sabe o que é louco? Esse time aqui, tinha o Benítez, que era muito bom, apesar de ser canela de vidro, mas tinha o Benítez, tinha o Cano, tinha uns carinha ali nesse time, tá ligado? Na época a gente achava que era um time minimamente decente, mas caiu. E o time da Série B... Deixa. Aí a diretoria tirou ele também. E quem tava livre no mercado pra substituir aquele português era o Vanderlei O Lucha tentou salvar o BO, mas... não Luxemburgo. Já era a 4ª troca de técnico naquela temporada 2020. E o Já foi 2 esse ano, hein? Já foi 2. Lucha tinha a missão de salvar o time do rebaixamento. Ia liderar o Vasco da 28ª rodada pra frente. Mas acabou que continuou na mesma. Cara, o Castan, eu peguei uma raiva do Castan, que, meu Deus do céu, o Castan chega com, ex-zagueiro do Corinthians, ex-zagueiro da Roma, jogou com Totti, tá ligado? Mas na reta final do Castan no Vasco, ele tava se arrastando em campo. Nossa, que preguiça que era esse homem, gente. Os mesmos resultados ruins. Então o Vasco ficou no mesmo lugar. 17ª colocação. E teve seu rebaixamento praticamente decretado na penúltima rodada. Ah lá, tinha o Cano, tinha uns carinha, tá ligado? Mas... contra o Corinthians. Eles precisavam ganhar o jogo, mas empataram. As imagens que o torcedor vascaíno mais temia. Thales Magno. O choro, a frustração, aquela vontade de enfiar a cabeça em algum lugar e sumir. Ter que se levantar com a ajuda e a força do adversário. Engraçado que o Fernando Miguel, na época, era o goleiro do Vasco. Ele saiu do Vasco, ele foi considerado, acho que, 3º melhor goleiro do Brasileirão no ano seguinte, depois dele sair do Vasco. A caminhada de volta para o vestiário foi dura desta vez,
E atrás daquela porta vai ser preciso traçar um recomeço. Então, nessa temporada 2020, Cachorro. o Vasco cai pela 4ª vez em sua história, empatando com Vitória, Avaí e Coritiba em quedas nos pontos É que esses aqui caíram um pouco mais. O Coritiba igual caiu em 23, o Vasco não, o Coritiba caiu, tá ligado? corridos. Que loucura! E aí, você acha que ano que vem o Vasco consegue se classificar de volta pra Série? Não conseguiu. Não conseguiu. Continuou na Série B. E aí que tá, cara. Na época, em 2021, a gente achava que o time era bom pra Série B. Da Não era. 3 Não enviou era. 100 bits. Josa provou reagindo que é um verdadeiro torcedor guerreiro e que ama clube merece toda a felicidade do mundo. Se raiva desse time fizesse abandonar, eu já tinha abandonado, né, hoje, nessa semana, não, tá ligado? Já tinha sido há muito tempo. Mas, cara, é isso. Entendeu? É isso aí. Na Série B, essa de 2021, a gente começou, e eu lembro que na época a gente pensava que tinha um bom time. Só que aí se você olha pra hoje, se você para pra ver hoje o time, não, pô, porque a gente tem um Castan, tava morto o Castan. A gente tinha o Zeca. O Zeca é aquele cara que tinha ganhado a Olimpíada com o Brasil e tal. Então, pô, ele vem de uma fase ruim, mas é um ex-jogador de seleção brasileira. É um medalhista de ouro olímpico. Jogou bosta nenhuma. Série A? Comenta aí embaixo. E eu te recomendo a continuar assistindo meus vídeos. Dá uma olhada nos últimos que eu postei. Tu vai gostar. Beleza? Valeu e tchau. Cara, bom vídeo, apesar de ser uma desgraça o que aconteceu. Mas é basicamente isso aí. 4 rebaixamentos. Nessa época que ele gravou o vídeo aqui, ele nem sabia que nesse ano o Vasco não subiria. Então, porra, além de cair, não subiu logo de cara. Foi subir depois na Batalha de Itu com muito custo. Foi com muito custo, muito longe de... não, porque, né, o Vasco caiu, mas agora na Série B ele voltou voando. Ele voltou sendo... Não. Voltou assim, com muito custo, com muita briga, fisgou ali uma das últimas vaguinhas, tá ligado? Na última rodada, na Batalha de... a gente torce pra que isso não volte a acontecer, mas é uma realidade que, infelizmente, ainda pode bater na porta a qualquer momento, tá ligado? E esses foram os 4 rebaixamentos do Vasco. Temos um torcedor tentando se matar, temos briga de torcida, temos jogador chorando dentro de campo. Esperança de dias melhores. Até porque piorar é difícil. Esperança de dias melhores. É isso que resta, meu querido chat. Difícil.